Olá, pessoal. Hoje, na aula de hoje, a gente vai começar o curso de Python em si. E o primeiro tema que a gente vai falar é sobre variáveis, tipos de dados e operadores em Python, certo? Antes de começar a entrar no conteúdo, vamos ver algumas coisas aqui. A primeira coisa, ferramenta que vocês podem usar para fazer alguns exemplos que está no slides, é a IDLE do Python. O Python ele conta com uma interface que você pode colocar pequenas sequências de comandos avulsos nela e executar, tá bom? Aqui está um exemplo ó, de um terminal. Você pode abrir a IDLE num terminal do Linux ou do macOS ou através do CMD ou prompt do Windows. Então aqui, por exemplo, eu abri, digitei alguns comandos aqui que eu vou refazer daqui a pouco com vocês, mas se vocês notarem, aparece um prompt aqui, ó, esse símbolo aqui. Esse símbolo significa nos slides que a gente está na IDLE do Python. Então, quando vocês virem esse símbolo nos slides, significa que vocês podem testar os comandos na IDLE, certo? Mas para as atividades não precisa ficar só limitado à IDLE. A gente pode usar o Gin, a IDLE ou o Google Colab. Eu vou usar, vou mostrar para vocês agora como usar cada uma das três e aí vocês escolham a que for mais fácil para vocês testarem alguns comandos, tá bom? Aqui no caso eu já criei um arquivo aqui no Houdini que a gente já viu, salvei como teste.py, escrevi na tela print, né, uma mensagem, oi Fisk, criei duas variáveis, uma chamei de A e outra chamei de B. A gente vai ver isso na aula de hoje, como atribuir valores para as variáveis. E vou imprimir na tela a soma das duas, certo? Antes de a gente rodar aqui, no Gini, escreveu lá o IFISC e o número 5. Agora, do lado aqui, eu deixei aberto o meu terminal no meu Mac, tá? Então, para vocês acessarem a IDLE do Python, basta digitar o comando Python 3 e repara que ele já colocou o prompt, apareceu o prompt aqui. Então, a partir de agora, eu posso entrar com comandos avulsos nessa interface que ele vai executar, certo? Então, por exemplo, eu vou repetir lá, print, oi e fisc, certo? Aí ele vai imprimir. Então, detalhe, a IDLE não é para você fazer o programa, e sim testar comandos ou brincar com ela como se fosse uma calculadora, da seguinte forma. A igual a 2, B igual a 3, print A mais B. Deu 5. Ou simplesmente você poderia fazer A mais B, que ele vai mostrar na tela o retorno do resultado dessa operação, certo? Outra maneira também seria utilizando o Google Colab. Então, vocês abram aí na conta de vocês, né, no Google de vocês, vão lá no Google Colab, criem um arquivo com algum nome, né, extensão PYNB. Então, eu vou repetir, print, oi e fisc. Detalhe, né? Eu estou num bloco de código, porque o que mostra a mim que eu estou no bloco de código é esse botãozinho de play aqui, de executar essa célula. A igual a 2, B igual a 3, print A mais B. E para executar, basta apertar o botãozinho de play. Às vezes demora a rodar porque ele está rodando num servidor da Google, né? Ele vai rodar num servidor da Google na nuvem e vai mostrar para a gente o resultado na tela. E apareceu o IFISC 5, tá? Então, vários exemplos de hoje eu já deixei pronto no Colab. Vou compartilhar com vocês meu Jupyter Notebook desses blocos que tem também no slide. Então, seria muito bom vocês reproduzirem tentarem refazer todos os exemplos que tem no slide, tá bom? Então, vou fechar aqui e vamos voltar para o slide. Como eu falei, né, a gente vai trabalhar com bastante com dados, né?
Então, dado é uma informação que um algoritmo vai receber e vai manipular. Existem vários tipos de dados que o Python trabalha, e os dados mais comuns, né, por exemplo, para aplicações que envolvem nomes, datas, valores que podem ser número de nota fiscal, preço de algum produto, altura, temperatura e condições também, se uma condição é falsa ou verdadeira, uma condição lógica, né? Um dado, na verdade, você consegue definir um tipo de dado. Um tipo de dado nada mais é do que definir um conjunto nos quais os dados pertencem. Além deles pertencerem a um conjunto, um determinado conjunto, vamos ter operações associadas a esse conjunto, operações muito bem definidas. Por exemplo, se eu tiver um tipo de dado numérico, é natural esperar que esse conjunto tenha operações aritméticas para poder fazer contas com esses valores, certo? Então, os tipos mais básicos em algoritmos são os caracteres, que são as letras, né? O numérico, que são números, e os lógicos que eu falei, que é uma condição falsa ou verdadeira. Então, para o tipo de dado numérico, a gente vai ter o tipo que representa o número inteiro, que no jargão lá em C era o famoso int, né? Para representar um número inteiro. E o número inteiro você pode representar como idade ou quantidade de objetos, etc. E vamos ter também os números, a representação dos números reais. Na verdade, a representação do número real no computador é mais conhecida como ponto flutuante. Por isso que esse tipo também, na linguagem C, recebe o nome de float. Então, se você quiser representar números reais, ou seja, números fracionários, você pode usar esse tipo float. Então, ele pode ser usado para representar, tipo, por exemplo, saldo bancário, altura, peso ou temperatura de um objeto. Temos também os dados de caractere, ou char, né, são, representam letras ou caracteres alfanuméricos em gerais, né? Então, os caracteres podem ser algarismos ou números, né? Letras, que são os alfabéticos, tentamos então as letras maiúsculas e minúsculas, e alguns símbolos especiais que vocês estão acostumados, né? Como o arroba, o hashtag, etc. Os caracteres, né, uma aplicação para eles podem ser para você codificar o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino, ou o estado civil, por exemplo, com as iniciais, né? S para solteiro, C casado, D divorciado e V de viúvo, certo? E além disso, a gente tem as strings, que é um conjunto de caracteres, ou seja, então, se você quiser representar uma palavra ou um pedaço de um texto, vai ser uma string, né? Então, exemplo pode ser nome, tipo Brasil, ou altura de uma pessoa, né? Ou CEP, ou o e-mail. E para finalizar, temos os dados lógicos, né, como eu falei, para a gente apresentar se o dado se uma condição é verdadeira, no caso é true, ou representado também muitas vezes pelo número 1, ou falso, ou também conhecido como false ou zero. Na prática, o zero, tudo que tiver zero é falso e tudo diferente de zero é true. Tá? Esse tipo também é conhecido como o tipo booleano ou, na linguagem C, como bool. Então, por exemplo, a resposta de uma condição, como por exemplo, 4 é maior do que 5, a gente espera o resultado dessa condição como um valor booleano, ou falso ou verdadeiro. Nesse caso é falso. Ou, por exemplo, para determinar se o cheque foi compensado ou não. Será que o cheque foi compensado ou não? Falso ou verdadeiro, né? Além disso, alguns valores numéricos a gente pode considerar ele como se fossem constantes, certo? Então, por exemplo, a constante vai ser um valor que não vai ser alterado até o fim da execução do algoritmo, certo? Então, exemplo de constantes. O π, né? O salário mínimo, que está muito defasado aqui no slide, e o CPF de uma pessoa, certo? Então, isso é mais um compromisso que o programador vai ter para separar
dados, por exemplo, numéricos ou um dado, uma string, que vai ser constante ou não, certo? E temos as variáveis também. Então, a gente chama de um dado que é uma variável que ele pode mudar ao longo da execução do programa, como, por exemplo, um valor que muda em relação ao tempo, como, por exemplo, a velocidade de um carro, taxa de juros ou temperatura. Então, só para ver se esse conceito foi bem empregado, por exemplo, se a gente tiver um algoritmo para calcular a área de uma circunferência, a gente sabe que a forma da área é πr ao quadrado, quem seria constante, quem seria variável nesse exemplo? Então, nesse caso em particular, a constante seria o número π e a variável seria o raio, né? Que o raio ele pode mudar de acordo de círculo para círculo e com isso eu vou calcular, vamos ter um valor de área distinta, certo? Agora, a minha pergunta é, qual o tipo de dado que a gente pode definir na área, né? Vamos pensar. O π é um número real. O raio, ele pode ser um número real, né? Pode ser inteiro, mas pode ser, ter casos que ele seja um número real, né? Se for um raio fracionário, que pode acontecer. Então, o resultado dessa operação vai ser também um número real. Então, a gente espera que a área seja um número real também. Então, nesse caso, se a gente for fazer um algoritmo, pensar num pipeline para ele, a gente pode pensar que o usuário pode entrar com um raio, eu vou processar a área, né, multiplicando πr ao quadrado, π é uma constante que eu defini dentro do meu código, e a saída vai ser o valor da área, certo? Agora, aonde são armazenados essas informações durante a execução do programa, tá? Na medida que você declara uma variável, essas variáveis são armazenadas na memória do computador, no hardware mesmo. É como se a gente fizesse uma analogia que a memória é um armário com várias gavetas. E cada gaveta vai possuir um nome ou um rótulo, né? Isso é chamado de identificador. E dentro dessa gaveta, eu vou guardar a informação ou conteúdo da minha variável, certo? Então, na verdade, na prática, a gaveta vai ter uma localização física no hardware que é chamada de endereço de memória. E nesse endereço de memória eu vou armazenar o conteúdo dessa variável, certo? Então, várias linguagens de programação permitem que os usuários atribuam nomes ou rótulo para as posições de memória na máquina. E o conteúdo pode alterar ao longo da execução do algoritmo. Então, como eu falei, né, se a gente pensar, fazendo analogia com o armário, é uma memória do computador, então, se eu vier aqui colocar em cada gaveta um rótulo, né? Por exemplo, a primeira gaveta é um nome, a segunda o peso, a terceira o sexo, a última é o número de matrícula. Então, eu vou dar nome para cada gaveta e dentro da gaveta eu vou guardar a informação, né? Eu vou alocar a memória com o valor que eu quero atribuir para aquela variável naquele instante que eu estou executando o meu programa, certo? Declaração de variáveis, então, vamos ver um outro exemplo. Então, a universidade necessita cadastrar seus alunos e, para isso, precisa de um programa que armazene os seguintes dados: nome, sexo, número de matrícula e peso. Então, quais são os tipos que a gente vai vai usar para declarar cada uma dessas variáveis, né? Então, o nome, a gente espera que o nome seja um string, né, um conjunto de caracteres. O sexo, como a gente viu, eu posso apresentar através de um caractere, né, F feminino, M masculino. Um número inteiro para representar o número de matrícula e um número real, ou um float, para representar o peso. Então, aqui no caso, eu vou ter vários identificadores, né, ou seja, o nome da variável, né, no caso, um deles é o nome, outra variável vai ser chamada de sexo, outra variável eu vou chamar de matrícula e outra variável eu vou chamar de peso. E para cada uma eu vou guardar um valor. Então, no nome, por exemplo, nesse momento eu vou falar que o nome é da Maria, sexo feminino, a matrícula dela e o peso dela.
Notem o seguinte, uma variável assume apenas um único valor por vez, tá? Então não tem como a gente guardar dois valores para a mesma variável, né? Eu só posso guardar um objeto dentro de cada gaveta por vez, tá? Algumas regras a gente precisa seguir para definir identificadores, ou seja, dar nome às variáveis. Não podem ser iguais a outros identificadores, certo? Então, eu só posso ter um nome de uma variável, né? Eu não posso repetir ele. Devem começar por um caractere alfabético. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável que eu vou chamar de x, y, alfa, mas, por exemplo, 5x, ele vai acusar com o identificador inválido no Python. Pode ser seguido de mais caracteres alfabéticos, numéricos ou travessão, tá? Não vamos usar acento, ou seja, não usar acentos na hora de você declarar, dar nome para uma variável. Então, algum exemplo. Você pode colocar uma variável chamada ABC, x1, y3 e nota, travessão média. Ou seja, por que travessão? Isso é uma boa opção para a gente não usar espaço. Não pode usar espaço também para dar nome para a variável, tá? Não devem ser usados caracteres especiais também para criar operadores. Então, se eu tiver asterisco, A e comercial C e casa usando um arroba, todos esses casos aqui são ser identificadores inválidos, ok? Como eu falei, não pode ter espaço em branco entre o nome, né, entre os caracteres de um identificador. Então, por exemplo, x espaço 1 não pode ter, e FIS, que todo mundo separado por espaço também não posso ter, porque vai acusar como identificador inválido. Os nomes dos identificadores não podem ser o mesmo de palavras reservadas na linguagem de programação. Então, o Python já define algumas funções dentro dele, né? Algumas funções que a gente vai ver hoje, funções embutidas e funções do módulo matemático. Então, por exemplo, cos, na verdade, é reservado para a função cosseno. For, que a gente vai ver nas próximas aulas, é usado para a gente criar um loop de repetição. E if é um desvio condicional. Então, essas três palavras já são reservadas pela linguagem de programação. Então, se a gente tentar definir uma variável com esse nome, vai dar erro também. Tá? Então, muito cuidado para não usar para sua variável nomes reservados pelo sistema. E também os identificadores case sensitivity. O que significa isso? Tem uma distinção entre o A minúsculo e o A maiúsculo, ou seja, letras minúsculas são diferentes de letras maiúsculas, tá? Então, se eu criar uma variável com A chamada de A minúscula, ela vai ser diferente da variável chamada A maiúsculo, ok? Então, a gente já viu no meu exemplo que eu já comecei a aula, como atribuir valores para o Python, né? Então, uma forma da gente atribuir um valor para uma variável é através do operador de igualdade, com o símbolo igual. Então, o símbolo igual vai desempenhar esse papel de fazer uma atribuição. E sempre na seguinte forma, né? Você vai colocar variável igual o valor ou expressão que você quer atribuir a essa variável, tá? Então, a expressão do lado direito vai ser processada primeiro, né? E depois atribuída à variável, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma operação, se eu estiver somando dois valores, né? Aqui, eu vou realizar a operação e o resultado dessa operação vai ser atribuído à variável. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, como eu falei, então aqui eu criei uma variável chamada x e vou atribuir ao valor dela o número 1. Então, coloquei x igual a 1. Uma forma de a gente fazer várias atribuições de forma simultânea é usando aqui o operador de igual várias vezes. Ó. A igual a B igual a C igual a 3. Então, eu estou atribuindo para as variáveis A, B, C o valor 3. Então, as três vão valer 3 nesse momento. E a gente pode atribuir simultaneamente valores distintos. Por exemplo, se eu colocar A, B igual a 1,7.4, então nesse caso
eu vou atribuir para a variável A o valor de 1 e para a variável B o valor de 7,4. Tá? Então, você pode separar por vírgula as variáveis, tá? Você pode separar por vírgula as variáveis e por vírgula o valor que você quer atribuir. É claro, né, se você usou duas variáveis aqui, ele espera que você tenha dois valores do lado direito para serem atribuídos, ok? Uma outra coisa também bastante interessante é a troca de duas variáveis. Então, nesse caso aqui, eu comecei então, inicializei, criei duas variáveis chamadas x e y. A x vale 1,3, a variável y nesse momento vale 5,9. Agora eu quero trocar o conteúdo dos valores entre elas. Para isso, a gente vai criar uma variável temporária, ou seja, uma variável auxiliar para a gente. Então, nesse momento aqui, eu peguei o valor da variável x, que vale 1,3, e atribuí a AUX, a variável AUX. Então, AUX vale 1,3. Agora, eu vou pegar o valor de x e vou substituir pelo valor de y, né? Então, nesse momento aqui, x passa a ser 5,9. E agora, o y, eu vou fazer y receber o valor da minha variável auxiliar. Lembre que a variável auxiliar, na primeira linha, eu peguei o valor de x para poder guardar ele, né? Então, y é igual a AUX e AUX vale 1,3. Então, eu consigo alterar a troca de valores usando uma variável auxiliar, tá? E se a gente quiser ver aqui, por exemplo, ó, eu compartilhei esse Jupyter Notebook com vocês no Google Colab, então eu vou rodar aqui, ó. Então vamos ver. Então, de novo, nesse momento, eu tenho duas variáveis, né, como eu falei, x vale 1,3, y vale 5,9. Vamos fazer a troca e depois vou imprimir os valores atualizados. Eu espero que os valores sejam trocados. Então a gente executa clicando no botãozinho de play aqui. Ele vai executar o programa. Demora um pouco, como eu falei, está rodando no servidor da Google, Deus sabe aonde. E mostrou o resultado. Primeiro ele imprime x, 5,9, e depois ele imprime y. Tá? Beleza. Uma outra forma também bastante simples de a gente fazer a troca de valores sem usar variável auxiliar é da seguinte forma, através dessa maneira. Ó. Da mesma forma que a gente faz a atribuição múltipla, a gente pode usar para fazer a troca de variáveis. Então aqui eu inicializei x e y com 1,3 e 5,9 respectivamente. E aqui para trocar basta fazer x, y igual a y,x. Certo? Muito simples, né? Então executando essa segunda forma, tá aí, ó. Teve o mesmo efeito. A vantagem, além de eu não usar uma variável auxiliar e economizar memória, né? Porque na medida que eu declarei essa variável AUX para fazer a troca, o interpretador ele reserva espaço de memória no computador para poder armazenar dados dentro dessa variável. Tá? Além da gente economizar memória, o código ficou muito mais conciso, né? Ok. Seguindo também, outra coisa interessante é que comentários, se você quiser colocar algum comentário que você acha pertinente no código, você pode usar o símbolo hashtag, né, o jogo da velha, para a gente fazer comentários. Isso significa que tudo que tiver depois desse símbolo vai ser ignorado pelo interpretador, certo? Outra coisa também que a gente pode fazer é o seguinte, se eu quiser comentar um bloco inteiro num programa. Então, para eu comentar um bloco num programa, basta usar três aspas, tá? Então, você usa três aspas para delimitar o início do comentário e depois fecha com três aspas para delimitar o fim do bloco que está sendo comentado, tá? Então, aqui um exemplo. Ó. Aqui nesse caso, eu fiz o programa lá o programa para calcular a área, né, de um círculo. Eu criei aqui uma aproximação do número π, né?
Coloquei 3.1416. Meu círculo tem raio 2.1. Aqui eu calculei a área, né? Π vezes R vezes π vezes raio, né? Raio ao quadrado. Aí repare, ó, aqui nesse caso, ó, eu coloquei esse bloco aqui, também tem uma que parece ser a área de um quadrado, né? Base vezes altura. Nesse caso aqui, repara o seguinte, que eu comecei a linha com 3 aspas e fechei com 3 aspas. Isso significa que todo esse bloco aqui, ó, que está entre as aspas, será ignorado pelo compilador, porque ele está comentado. Da mesma forma que essa primeira linha, ó, repara, essa primeira linha, como tem o jogo da velha aqui, vai ser ignorada também pelo interpretador. Então, a prática de usar comentários no código é muito bom para você colocar uma descrição do que o programa faz ou do que aquele bloco que você programou faz, tá? Isso ajuda muito a uma pessoa que for pegar seu código e entender o que você está fazendo. Então, recapitulando, então essa linha está comentada, ele vai calcular essa área, vai ignorar esse bloco porque está comentado e vai imprimir o valor da área. Repara o seguinte, né, pessoal? Aqui, como eu falei, ele pega o valor da variável, certo? Que nesse caso é 3.1416, vai fazer operação com esses outros valores, vai fazer toda essa operação, vai resultar num número. Esse número, como eu estou colocando aqui o nome de uma variável com operador igual, eu vou atribuir o resultado dessa operação para a variável área, tá bom? É isso que eu quis dizer lá atrás, quando a atribuição poderia ser tanto um valor como uma expressão. Nesse caso é uma expressão, porque está fazendo a conta, vai retornar o valor dessa operação e atribuir para a variável área. E aqui eu imprimo o conteúdo dela, ok? Vamos executar aqui, ó. A vantagem também, pessoal, de vocês usarem uma IDE, tipo Dini, é legal porque ela destaca os blocos que estão sendo comentados. Então, por exemplo, aqui no Google Colab, o que eu comentei, ele colocou toda a linha verde, né, para identificar o seguinte, para dar um destaque, dar um highlight para o programador, para enfatizar que isso aqui é um comentário. E também, repare, quando eu fiz o comentário por bloco, ele deu um highlight em vermelho, falando o seguinte, olha, esse bloco aqui vai ser ignorado, eu não vou fazer nada com ele. Então, se a gente executar, o valor dessa área está aí, ó, a área desse círculo, 13.85, alguma coisa, ok? Como eu falei, ó, esse bloco vai estar todo comentado no meu programa, né? Então, de novo, se você pode comentar linha a linha por linha, usando o jogo da velha, ou pode comentar um bloco usando aspas. Só um resumo aqui, né? Tipos e variáveis. Em Python, toda variável tem um tipo. Não é preciso dizer de que tipo é cada variável. Isso aqui é uma coisa muito interessante que veio com Python. Nas linguagens anteriores, outras linguagens, tipo C, C++, você sempre, quando você declara uma variável, define uma variável, você precisa dizer para o compilador de que tipo ela é. Então, se eu tenho uma variável x e quero que ela seja inteiro, em C você tinha que colocar int x para identificar que ela é do tipo inteiro. Em Python, você não precisa fazer isso, que a gente chama de tipagem dinâmica, tá? Então, você não precisa definir um tipo, mas internamente o interpretador entende o tipo que é de acordo com o valor que você atribuiu para a variável, tá? Os tipos podem ser divididos em 3 grupos, como a gente falou, né? Pode ser numérico, a gente tem inteiro ou float. Podem ser valores que são textos, né? Ou um caractere ou uma string, e valores lógicos também, do tipo booleano. Como eu falei, o Python possui uma tipagem dinâmica, né? Como eu acabei de falar, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco,
e também uma tipagem forte. O que é tipagem forte? Daqui a pouco eu vou responder o que é uma tipagem forte. Toda variável é uma referência, ou seja, toda variável é um endereço de memória e não valores. A gente vai ficar claro o que significa essa frase quando a gente trabalhar com vetores, tá bom? Então, na verdade, quando você declara uma variável, o nome da variável identificador, na verdade, é um endereço de memória, certo? Então, temos mais exemplos aqui, né? Só para enfatizar, né? Que duas variáveis booleanas, né? X recebe true, y recebe falso, e alguns exemplos de variáveis numéricas, tá? No caso aqui, a gente tem números aqui que podem ser inteiros e números que podem ser float. Lembrando, né, que a gente pode usar notação científica para o número. Isso aqui significa o quê? 0,4 vezes 10 elevado a menos 3. Da mesma forma aqui, ó, 0,791 vezes 10 elevado a 12. Então, o E significa 10 elevado a alguma coisa, tá bom? O que é tipagem dinâmica? Eu acabei de falar, né? O tipo é determinado automaticamente no momento da criação de cada variável. Para o Python, você não precisa indicar para ele o tipo que você vai usar. Porque, como eu falei, em C, uma vez que você define um tipo, por exemplo, se eu falar assim, int A, ou seja, estou falando que a variável é do tipo inteiro, ela vai ser inteiro para o resto da vida, a não ser que você faça uma nova declaração usando ela. O Python não. O Python, a variável pode mudar de tipo à medida que você vai executando o código e vai fazendo atribuições a essa variável, certo? Então, nesse momento aqui, como eu atribuí o número -8 para a variável A, o Python já sabe que esse tipo é inteiro. O B recebe 40, o Python também considera que é um inteiro e assim por diante, tá? Isso é tudo feito de forma automática. Isso é muito bom. Tipagem forte é o seguinte. Uma vez que você faz uma atribuição para a variável, então ela passa a ter um tipo, tá? Ela não pode ser usada como se ela fosse de outro tipo, ou seja, ela é blindada para fazer operações indevidas. Isso o interpretador checa na hora de fazer a operação. Então, um exemplo. A gente tem aqui o número 1, na verdade não é número, né? Na verdade é um caractere, porque eu coloquei entre aspas, e aqui eu crio uma variável y, né? Que é 2 mais x. Então, o que a gente esperava, né? Se alguém bate o olho rapidamente aqui. Será que tem sentido eu somar 2 mais 1 e dar 3? Mas veja bem, né, como eu falei, né, o x, na verdade, ele não é o número 1 para eu poder fazer uma operação de soma. Na verdade, ele é o caractere 1, ele é uma letra. Então, vamos lá usar um pouquinho, né, como de novo, né, só para a gente reforçar. Como tem esse símbolo aqui, né, eu posso ir no prompt, aqui no prompt da IDLE e fazer, né, x igual 1 e vou fazer y igual x mais 2. Vamos ver o que acontece. Deu erro. Por que deu erro? Porque, notem, eu quero somar uma letra com um número. Então, não faz sentido nenhum. Ou seja, não é que não faz sentido. Não existe essa operação definida pelo Python, tá? Porque são de tipos distintos. Eu não posso fazer uma operação, a não ser que tenha uma definição para o operador, se alguém definiu o significado para esse operador. Na prática, eu não posso fazer operações com tipos distintos, tá? E se você vier aqui também no Colab, ó, coloquei também aqui, ó, se a gente rodar, vai dar uma mensagem de erro, tá? Deu essa mensagem de erro, como eu falei. A variável x não pode ser somada a um inteiro porque ela é um caractere, certo? Uma coisa também que a gente criou bastante, né, que já mostrei no slide anterior, a gente pode criar uma string usando aspas simples ou duplas, tá? Fica a gosto do cliente. Então aqui eu posso criar x recebendo uma string USP
entre aspas, ou posso criar uma string também usando aspas simples, tá? Então aqui outros exemplos, você pode criar um nome, sobrenome, letra, texto e assim por diante. Existem alguns operadores, né, para string, e aí o que pode acontecer muitas vezes, né, a gente tem uma sobrecarga de um operador, né? No caso, o operador mais, né, o símbolo mais, quando eu estou trabalhando com números, né, com o tipo de dados que são numéricos, ele representa a soma, óbvio. Mas quando eu estou trabalhando com string, ele tem outro significado. Ele é usado para concatenar strings ou caracteres. Ou seja, ele é usado para grudar strings. Então, por exemplo, eu criei uma variável aqui, nome, criei uma string que é o meu primeiro nome, usei o operador de soma, depois concatenei aqui com a string, que é só o espaço em branco, isso, e concatenei, somei, né, com o meu sobrenome. E vou dar o print na variável. O que vai mostrar na tela é a string resultante, que é o resultado da concatenação dessas três strings, né? Vamos rodar aqui para mostrar para vocês. Então, se a gente dá o play aqui, mostrou meu nome completo, ok? Um outro operador também, aritmético também, que pode ser usado, tem um significado próprio para strings e caracteres, é o asterisco, né? Lembrando que em números ele é usado para fazer multiplicação e quando você tem caracteres ele é usado para operador de repetição. Então no caso aqui, ó, outro exemplo, eu tenho a variável azão recebe 5 vezes o caractere A. Então nesse caso, ó, tem um número e uma string. Aí você pode perguntar, mas você não falou que a tipagem é forte, você não pode fazer operação com dois tipos diferentes? Eu falei sim, desde que essa operação não esteja definida pelo interpretador. Nesse caso, ela está definida e tem um significado. Qual é? O de repetição. Vamos lá então rodar e ver o que acontece. Então, de novo, ó, tem a variável A, ela vai receber o resultado dessa operação 5 vezes o caractere A. O que acontece? Ele vai repetir 5 vezes a letra A. Ok? Então, toda vez que você tiver esse operador com uma string e um número, o número indica quantas vezes aquele bloco de string será repetido. Tá? Então vamos lá, continuando. Temos também alguns caracteres especiais, né? Só lembrando que o Python utiliza a tabela de caracteres default do sistema operacional. O que é uma tabela de caracteres? É uma tabela que associa um número inteiro com um símbolo, ou seja, uma letra, certo? Existem vários tipos de tabelas de caracteres. As mais utilizadas são a ASCII, né, e a UTF-8. Temos também os caracteres especiais que não são imprimíveis na tela e são precedidos do barra invertida. Temos, por exemplo, o barra N, que é o mesmo que uma nova linha. O barra R é o mesmo que o return, o barra T é o tab, o barra B é o backspace e o barra barra imprime a barra invertida na tela, tá? Então vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Então aqui eu coloquei bom dia FISC e usei esses caracteres especiais. Vamos ver o efeito deles na minha string na hora de mostrar na tela. Então rodando, tá aqui, ó, bom dia FISC, ok, apareceu do jeito normalzão. Depois eu dei um barra T, vocês notam que deu um tab, né? Deu uma indentação, que é uma indentação no texto mostrado na tela. Aqui eu coloquei antes do IFIS com barra N, ele quebrou a linha exatamente nesse ponto. Repare que aqui não mostra, né? Mas aqui ficou bom dia, espaço numa linha e o restante na outra. O barra B, que é o backspace, ele deleta o último caractere, né? Então, no caso, eu estou removendo o hífen do texto. Aqui eu coloquei um bom dia barra R depois, antes do ifis. O que o barra R faz? O return é como se ele voltasse o fluxo de caracteres para o início, certo? Então, por exemplo, aqui ele vai mostrar na tela, bom dia, espaço. Aí quando ele encontra esse barra R,
Tudo que vem depois vai ser sobrescrever o que foi impresso na tela. Então é como se eu estivesse apagando todo esse bom dia, certo? Tá aqui, ó. Então ficou IFISC, só IFISC USP. E se eu quiser mostrar o barra invertida, eu tenho que dar o barra barra. E aí troquei o hífen pelo barra invertida, ok? Aqui tá todos eles, vocês podem usar a IDLE para testar esses comandos também. Outro comando também interessante é esse aqui, ó. Se o texto for muito grande e não couber na mesma linha quando você estiver programando, você pode quebrar o seu comando usando o texto do seu comando, da sua string, com barra invertida, certo? Então, se a gente vier aqui, ó, então se o texto for grande, em vez de escrever tudo isso numa linha só, a gente pode usar para quebrar a string dentro do comando barra invertida, né? Não é que vai imprimir com essa quebra de linha. Isso aqui não faz o papel do barra N, pessoal. Isso aqui é só para você quebrar o jeito que você está colocando a string dentro do comando, tá? Na prática, o que vai acontecer é ela mostrar tudo na mesma linha, certo? Agora, se você quer de fato uma quebra que obedeça uma quebra de linha e sem ficar enchendo de barra N, você pode usar três aspas, né? Então, por exemplo, se você abriu com três aspas aqui, fechou com três aspas aqui dentro da string, o que vai acontecer? Ele vai respeitar todas as quebras que você colocou dentro da string, tá? Aqui no caso é como se estivesse colocando um barra N em cada quebra. Então, se a gente rodar aqui, vai respeitar as quebras, certo? Outros comandos interessantes também, que a gente pode manipular letras maiúsculas e minúsculas na hora de imprimir, são esses três métodos aí, o lower, upper e title. Lower de baixo, né, de abaixar, upper de subir e title de título. Então eu escrevi a frase, Universidade de São Paulo, tudo minúsculo. Depois, olha só, nesse caso, como é um método, o comando é dado da seguinte forma, frase, ponto, e o comando que você quer, com abrindo e fechando parênteses. Nesse caso, o comando upper ele vai agir o seguinte, ele vai fazer uma ação nessa variável e a ação é o seguinte, ele vai deixar todo mundo, todas as letras ele vai converter para caixa alta, ou seja, deixar todo mundo em maiúsculo. O lower faz o contrário, ele transforma tudo em maiúsculo para minúsculo. Então, note aqui o seguinte, que eu estou colocando, então, começa a string com frase, aí eu chamo um método, ou seja, uma ação que esse objeto, no caso, é a string tem, que no caso é o comando upper. E repare, eu estou atribuindo a resposta desse comando para a própria variável frase, então eu estou atualizando ela. Então, quando eu chamar essa linha, a variável frase passa a ser todo mundo com caixa alta, certo? Depois eu chamo a frase, na variável frase, o comando lower, da mesma forma que eu chamei o upper, atribuindo novamente para a frase. Ele vai fazer o quê? Ele vai transformar todas as maiúsculas em minúsculas. E o title, por sua vez, ele só deixa a primeira letra em maiúsculo, certo? Então, a gente rodando aqui, ó, só para vocês verem. Aqui eu imprimi, ó, criei frase e imprimi ela, só para vocês verem que eu não estou trapaceando. Então, imprimi, teve o primeiro print da variável frase, tudo minúsculo. Depois eu chamei o comando upper e atribuí a frase, deu tudo caixa alta. Depois eu chamei lower e atribuí a própria variável frase, então voltou a ser tudo minúsculo. Depois usei o title e tá só as primeiras maiúsculas. Temos comando também strip, lstrip e rstrip. O que ele faz? Ele remove das extremidades caracteres indesejados, certo? Então, no caso aqui, eu criei um exemplo, porque frase tem um bando de espaço aqui, um bando de espaço à direita, um bando de espaço à esquerda.
Quando você chama da mesma forma que a gente chama o comando lower, upper e title, a gente vai chamar o strip. Quando você chama frase.strip e não especifica nada para ele vai remover todos os espaços, tanto da esquerda como da direita. E repare que o resultado dessa ação eu estou atribuindo a variável nova frase. Certo? Ok. Agora, nesse caso aqui, eu substituí, outro exemplo, eu substituí, em vez de espaço, coloquei tudo um bando de zero na esquerda e um bando de zero na direita. Como eu faço para remover eles? Agora sim, se eu chamo o mesmo comando e agora eu passo para ele o caractere que eu quero remover da esquerda à direita, no caso é o zero. Então ele vai remover da esquerda à direita esse bando de zero. Então vamos testar aqui. Então aqui, ó, de novo. Eu vou criar a frase, vou imprimir ela para vocês verem o que vai acontecer. Depois eu vou criar uma nova frase, vou imprimir ela, criar a frase novamente com um bando de zero, imprimir e depois remover. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá aí, ó. A primeira com um bando de espaço, depois chamei o strip e removeu o espaço. Depois criei a frase de novo com um bando de zero, chamei o strip para remover os zeros da esquerda e da direita. Certo? Agora, se eu quero só remover da esquerda, eu quero só remover da direita, basta usar o L-strip e o R-strip. L de left, né, esquerda, e R de right, direita. Tá? Então, executando esse comando, mesma sintaxe, só que agora tem um L e um R, eu vou remover primeiro os zeros da esquerda e depois da direita. Okay? Um outro comando que a gente vai usar bastante no curso é o split. Então, vamos supor, eu criei criei uma string, chamei ela de frase, e a frase é boa noite. Aí eu venho aqui, ó, chamo aqui, da mesma forma, de novo, como é um método da classe, ele vai fazer uma ação nesse objeto. O objeto é essa string. A ação que faz o split o nome já fala, né? Ele vai quebrar uma string em duas strings. No caso, então, vamos lá, eu coloco frase.split, abre e fecha parênteses sem nada. Então, o default dele, ou seja, onde ele vai fazer a quebra quando você não indica para ele nada, é sempre no espaço. Tá? E repare que eu estou atribuindo aqui ó, P1 e P2. Por quê? Como eu vou quebrar uma string em duas, eu preciso atribuir essa quebra para duas variáveis, que no caso eu chamei de P1 e P2. Então ele vai atribuir a primeira quebra que eu vou fazer, como é no espaço, eu vou atribuir a string boa à variável P1 e a string noite à variável P2. Certo? Da mesma forma, agora eu posso fazer, por exemplo, eu tenho um jogo Vasco versus Flamengo. Eu posso chamar o comando split agora e indicar para ele aonde eu quero que seja feita essa quebra. Eu quero que seja feita a quebra no X, né? No versus aqui, né? Nesse Xão. Então, de novo, vou quebrar essa string em duas, vou atribuir a primeira string, no caso é Vasco, ao time 1, e a segunda string dessa quebra, Flamengo, a variável time 2. Vamos testar? Então tá aqui, ó. Primeira quebra que eu vou fazer no espaço em branco da palavra boa noite, a segunda, Vasco versus Flamengo, fazendo a quebra na letra X. Então tá aí, ó. Então eu imprimi aqui P1, que é boa, depois imprimi P2, que é noite, aqui imprimi time 1 e o time 2, um em cada linha, Vasco e Flamengo. Ok? Então, detalhe, né? Então, eu estou quebrando a string em duas, então o retorno do split são duas strings, tá bom? Entrada e saída de dados. A saída a gente viu bastante um comando desde o primeiro dia de aula, que é o print. Então, o print já indica que é a saída de texto. Agora, e a entrada de dados? A entrada vai ser feita através do input. O input ele pode vir sem nada, né, só abrindo e fechando parênteses, só um texto aqui, uma mensagem que você vai falar para o usuário. Então, ele pode vir tanto assim, ó, x igual input, sem nada, ou input, ou CPF igual input e um texto aqui que é mostrar na tela. Tá? Então, ele vai pegar no teclado
a string que o usuário vai digitar e vai atribuir a variável x. Da mesma forma aqui, ó, ele vai entrar com uma string no teclado e vai atribuir a variável CPF, tá bom? Para mostrar na tela, como a gente já viu, já falei, é o comando print, e o print você pode colocar várias expressões dentro dele, né? No caso aqui, você pode imprimir o conteúdo de uma variável ou uma sequência de expressões. Aqui no caso, aqui é o print, o número do CPF, repara que é uma string, né? Vou imprimir essa string e depois o conteúdo da variável CPF, tá? Note o seguinte, quando você tem uma sequência, ele vai sempre separar a sequência de strings que você colocou aqui por espaço. Ou seja, você não precisa colocar um espaço aqui dentro dessa string aqui para ele fazer essa separação, tá bom? Então aqui um exemplo, ó. Eu vou pedir para o usuário, entre com o seu nome, mostrar essa mensagem na tela. A pessoa vai digitar com o nome, vai atribuir a variável nome. Aqui eu vou atribuir o peso 70 e vou imprimir na tela ó, o nome de. Aí vou pegar o conteúdo da variável nome, que você entrou no teclado, o peso dela que está aqui, que é 70, e colocar o KG para indicar o quilo, certo? Eu posso imprimir também tanto um número avulso, ou posso criar duas variáveis, né, A valendo 2B, fazer a operação e mostrar o valor dessa operação na tela. Então vamos fazer tudo um pouquinho de cada, né? Então aqui, por exemplo, ó, note o seguinte, ó, ele está esperando que eu entre com o valor. Como eu não coloquei nenhuma mensagem, apareceu esse campo aqui em aberto. Então vou digitar 32. Aí ele pede para eu entrar com o meu CPF. Aí eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5. E depois vai mostrar na tela o CPF e o número que eu digitei, acabei de digitar. Nos exercícios, muita gente, valendo nota, muita gente tem mania de ficar enchendo de mensaginha. Não precisa, tá? Basta que a gente vai usar é o input mais basicão, sem mensagem de texto alguma, tá? Isso a gente vai usar bastante no curso. Vamos ver outro exemplo. Eu vou pedir para o usuário entrar com o nome, atribuir esse valor que eu digitar à variável nome, falar que o peso é 70 e mostrar tudo isso aqui na tela. Então, entre o seu nome, Afonso. Depois ele falou, peso de Afonso é 70 quilos. Depois eu imprimi apenas o número 84 e depois eu imprimi o resultado dessa operação aqui, que é 8. Note que deu um espaço aqui em branco, né? Note, né, como eu falei, toda a sequência que você colocou de strings aqui separada por vírgula, ele vai criar um espaço em branco, mesmo você não tendo especificado aqui. Minha pergunta é como a gente remove para ficar 70 kg emendado? A resposta é, a gente acabou de ver, né? Vou colocar um barra invertida antes. Então, se eu rodar de novo esse comando, Afonso, agora ficou 70 kg emendadinho, bonitinho, tá? Então, a gente pode fazer isso, fazer essa correção de uma string, para ficar do jeito que a gente quer. Uma outra coisa também interessante é perguntar para o Python qual o tipo de variável que eu estou usando, né? Aqui, por exemplo, ó, eu posso entrar com um comando, ó, entre com um lado de um quadrado, pedir para o usuário entrar e atribuir a variável lado. Mas esse tipo, o valor que vai estar atribuído à variável lado, é um número ou um string? Se você ficar na dúvida, a gente pode perguntar. Para perguntar é só usar o comando type. Então, eu vou imprimir na tela o tipo da variável lado. Vamos ver se está aqui. Então, está aqui. Ó. Vamos rodar. Vou colocar aqui 5 e vou perguntar o tipo. Repare, ó, o tipo é str. Str significa string. Aí aparece uma coisa bastante interessante. Aqui mostra uma coisa bastante interessante para a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, note, tudo que o usuário entra com o comando input é uma string, mesmo se for um número. Só que para a gente fazer conta com esse número, a gente tem que converter essa string para número.
Será que tem jeito de a gente fazer essa conversão? Então, daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Outra pergunta também pode surgir o seguinte: como eu coloco mais de um valor usando apenas um input? Quer dizer, um input. Basta usar o split que a gente acabou de ver. Eu vou perguntar para o usuário, olha, digite dois números. Então você dá um input e logo em seguida coloca um ponto split. E o que vai acontecer? Eu vou entrar com dois números separados, obviamente, por espaço. O split vai quebrar e vai fazer atribuição para esses dois números, certo? É isso que faz. Só que detalhe, como eu acabei de falar aqui, né? O input entra string, o split ele quebra string. Mas eu quero manipular os dois números. Como eu faço? Eu tenho que fazer uma conversão de tipo, né? Então a primeira conversão que tipo, a gente vai ver é o comando int. O int, como já diz aqui, né, ele vai converter uma string para um inteiro. Então, nesse caso aqui, ó, é necessário fazer uma conversão de tipos antes da gente fazer a operação. Então, vamos recapitular aqui, então, esse código aqui. Esse exemplo é muito importante. Esse exemplo é muito importante porque vários exercícios serão dados dessa maneira. Então, olha só, eu estou pedindo para o usuário entrar com dois números inteiros. Ele vai entrar com esses dois números separados por espaço. O comando split ele vai quebrar essa string em duas strings no espaço. Então, ele vai atribuir a uma string que representa um número e para a variável b outra string que representa outro número. Depois, olha só, eu faço a, b. Eu vou atualizar essas duas variáveis, fazendo o quê? Int a, convertendo a primeira variável a, que é uma string, para um inteiro, e depois eu vou converter a segunda variável de string para inteiro e vou reatribuir ela para ela mesma, vou atualizar ela. E depois eu vou fazer a operação, vou somar A com B e mostrar na tela o valor dessa soma. Então vamos lá. Então tá aqui esse exemplo, ó. Então tá aqui, eu vou entrar aqui então com 12, né, entre digite dois números inteiros, 12, espaço, 98. E o resultado é 110, ok, tá? Só mostrar para vocês ó, o que aconteceria se a gente comentasse essa linha, tá? Vamos comentar ela e vou rodar de novo. Vou entrar com 2 e o número 3. Deu 23, por quê? Como eu não fiz a conversão para inteiro, eu comentei essa parte, e como eu falei, ele vai quebrar duas strings e vai atribuir a variável A e B. Esse mais aqui, na verdade, não é a soma de dois números, é a concatenação de duas strings. Então, estou concatenando a string que é só o caractere 2 com a string que é só o caractere 3 e produziu o número entre aspas, né? 23, porque ainda e essa resposta aqui ainda é uma string, tá bom? Outra coisa também que a gente pode fazer com o comando print é formatar a saída dele. Ou seja, se eu estou trabalhando com float, às vezes esse float tem várias casas decimais. Mas eu quero falar o seguinte, olha, mesmo tendo um bando de casas decimais, eu só quero mostrar duas casas decimais. Como a gente faz para formatar isso? A formatação é simples, ó. Basta colocar aqui, ó, entre aspas, porcentagem, ponto 2, né, que significa eu só quero duas casas decimais, um F para indicar que é float, fechamos a aspas. Depois eu vou usar um porcentagem a variável, que é um float, né, que eu vou formatar na saída. Esse F que eu destaquei, né, na verdade você pode formatar vários tipos de variáveis. Né? O F é usado para float, para quando você quer formatar um inteiro, basta usar a letra D, e quando for uma string, a letra S. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero formatar esse número x, que tem 9 pontos, esse bando de números depois da casa decimal, y igual a 231.12.
O primeiro cara que eu vou formatar, repare, ó, eu vou imprimir na tela x igual. E aqui eu vou formatar a variável x, né, que vem depois desse porcentagem aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, porcentagem ponto 3f. X é um float, ok, então f, tinha que ser f aqui mesmo. Ponto 3, eu vou só pegar 3 casas decimais. E notem o seguinte, que ele vai arredondar, o Python vai fazer todo arredondamento para deixar, para imprimir na tela esse número, tá bom? Depois, outro exemplo aqui, eu vou fazer o mesmo exemplo, só que eu não vou mostrar x igual, né, porque não tem aqui, só vou formatar o número, vou só formatar um número, e vou colocar só 4 casas decimais do número x. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nessa última linha, eu vou falar y igual, e vou mostrar o que? Porcentagem d. Eu vou pegar a variável y e vou formatar como se ela fosse um inteiro. Então, eu vou, tipo, entre aspas, converter esse cara para um inteiro, certo? E aqui eu vou imprimir eu vou usar uma lista de strings, né? Eu vou mostrar o x nesse primeiro bloco aqui, que está separado por essa vírgula. Eu vou mostrar o valor de x com 2 casas decimais e o valor de y convertendo o y, que é um float, para inteiro. Repare que essa conversão é só para mostrar na tela. A variável em si ela continua sendo um float, ok? Então vamos fazer esse exemplo. Então está aqui. Então aqui eu imprimi x igual com 3 casas decimais, o valor de x. Depois o x purão, sem firula aqui, com 4 casas. Y igual, forçando o y a ser impresso na tela como se fosse um inteiro. Então ele desconsidera todo mundo depois da vírgula. E aqui eu imprimi os dois ao mesmo tempo, formatando o x com 2 casas decimais e o y como um inteiro. Okay? Como eu falei, ó, o valor de y é convertido para um inteiro só para mostrar na tela, tá? Ele mesmo, a variável sim, continua sendo um float. Outra coisa também que a gente pode usar esse comando é da seguinte maneira, ó, x igual a esse número. Aqui o que eu vou fazer? Ó, repara, não está sem o print, né? Eu estou pegando então essa string aqui, eu vou formatar essa string da seguinte maneira. Eu vou pegar o que está depois do porcentagem, que é a variável x, e colocar 3 casas decimais e representar como um float, certo? Só que notem, quando eu faço essa conversão aqui, repare que essa conversão é feita a nível de string. Então, na verdade, como eu estou reatribuindo isso aqui para a variável x, no fundo, a variável x, que era um float, ela acaba virando uma string. Muito cuidado. Se eu quisesse, então, fazer voltar ela virar float, eu tenho que usar uma conversão da mesma forma que eu fiz com a variável com o comando int, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver que tem uma conversão para float também. A gente pode também, com o mesmo comando print, fazer uma lista, imprimir uma lista de variáveis. Então, por exemplo, eu coloquei entre aspas para indicar que é uma string, né? Um porcentagem S, um porcentagem D e um porcentagem F. Aí eu coloquei porcentagem. Ao invés de eu colocar uma única variável, eu posso colocar uma lista de variáveis na hora de imprimir. Então, para isso eu preciso abrir e fechar parênteses, né? E colocar a ordem, né? O x, y, z. Então, repara, a variável x eu vou imprimir no formato de uma string, porque eu usei o porcentagem S. O valor da variável y vai ser impresso no formato de um inteiro, porque eu coloquei um porcentagem d. E a variável z vai ser no formato de um float. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Nome, criei uma string, né? Com a variável nome valendo Pedro, uma idade, a variável idade valendo o número inteiro 21, e aqui eu vou imprimir, ó. %s tem %d anos. E aqui %, a lista de variáveis que eu vou fazer a substituição. Então, de novo, %s vou pegar da variável nome e o %d, que é um inteiro, vou pegar da variável idade.
Isso tudo junto vai ficar assim, ó. Pedro tem 21 anos. Só para mostrar para vocês aqui aquele exemplo anterior que eu falei, ó, quando a gente tem aqui, ó, x igual 212, esse bando de número. Vou imprimir na tela esse valor e vou perguntar para ele o tipo que é essa variável. Eu espero que seja um float. Depois eu vou fazer aquela conversão, né? Converter esse valor aqui para 3 casas decimais e vou atribuir a x. Vou imprimir na tela e vou perguntar o tipo. Olha o que acontece. Ó, mostrou ela com todos os dígitos depois da vírgula e perguntei o tipo, é float. Depois eu fiz essa conversão para 3 casas decimais e perguntei qual é o tipo. Falou que é str, ou seja, é uma string. Então, muito cuidado quando forem fazer essa formatação aqui. Então, para voltar a ser número, você tem que fazer uma formatação, reformatar essa variável, tá bom? E para isso, essa reformatação, né, essa conversão entre vários tipos, a gente viu o int. Então, naquele caso, bastava usar um float, o comando float, ele converte um string para float. E o str converte um número, pode ser float ou inteiro, para string. E o comando eval, ele avalia uma string. Então, nesse caso aqui, eu tenho um lado, vou pedir para o usuário entrar com o lado de um quadrado, vou perguntar o tipo da variável. Depois eu vou converter esse tipo que o cara entrou, que a gente vai ver que é string, para float, usando o comando float, e vou atribuir ela mesma, ou seja, eu vou atualizar o valor dessa variável. E vou perguntar o tipo dela, espero que seja float. Depois eu vou fazer uma conta, eu vou multiplicar lado vezes lado, é como se fosse o lado de para calcular a área de um quadrado. Eu vou imprimir na tela, a área do quadrado e vou imprimir o valor dessa operação. Depois eu vou converter o valor de área para string e vou perguntar o tipo, eu espero que seja string, óbvio. E vou criar uma string que é lado vezes lado. Repara, eu estou escrevendo a operação como se fosse uma string. E depois eu vou usar o comando eval. O que o eval faz? Ele vai pegar essa string e vai avaliar ela. Ou seja, é como se ela estivesse convertendo aqui o nome dessa variável para o valor numérico dela que a gente acabou de converter aqui para float. Eu vou fazer essa operação, ele vai avaliar essa operação que está escrita nessa string com o nome das variáveis, sendo substituído por números, vai fazer a operação e vai imprimir na tela. Só que eu vou converter o resultado dessa operação para inteiro. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá aqui. Rodando. Vamos pedir para entrar com um lado. Vou entrar com 4. 4, ó. Na primeiro input que eu entrei, o lado, o tipo é uma string, ok. Depois eu converto o lado para float e atualizo ele. E pergunto qual é o tipo dele. Aí virou float, ok. Agora eu vou calcular a área do quadrado. 4 vezes 4, 16. E vou me mostrar na tela. A área do quadrado é 16.0. Repara o seguinte, ele pontou ponto zero porque eu converti para um float. Então ele está assumindo que pode ter uma parte decimal, uma parte fracionária. Nesse caso é zero. Aí o que eu fiz? Eu converti o valor, a área para string e pedi qual o tipo. String é 16, certo? 16 é o que? String. Beleza. Depois eu criei aqui uma outra string, área, que área com A maiúsculo, para diferenciar dessa área com A minúsculo, que é essa string aqui, lado vezes lado. Aí eu chamei o eval. O que o eval vai fazer? Ele vai pegar o valor do lado e vai fazer essa operação, substituir nessa expressão. Então vai ficar 4 vezes 4 dá 16. E aí, na hora de imprimir, eu mando ele converter para inteiro. Então, você repara que esse 16 é diferente desse aqui, ó, porque não tem a parte fracionária. Isso para ilustrar que é, de fato, um inteiro. Temos também operadores aritméticos, né? Se a gente tratar em operações a nível de números, né? E elas, além disso, têm uma prioridade na ordem de avaliação, certo? Então a gente tem um símbolo parênteses, né, que é agrupamento, ele tem prioridade 1, ou seja, vai ser a primeira coisa a ser avaliada, tudo que estiver dentro do parênteses.
Temos a potenciação, que no caso é o asterisco, asterisco, ele tem prioridade 2. Temos sinal positivo e negativo, que são operadores unários, né? Ou seja, você não está somando e subtraindo, é só deixando um número positivo, deixando um número negativo, né? Tem prioridade 3. Multiplicação, que é asterisco, tem prioridade 4. Divisão é a barra, tem prioridade 4. A divisão inteira, né? Ou seja, ele divide um número pelo outro e pega a parte inteira dessa divisão. Tem prioridade 4. Porcentagem é o resto da divisão inteira, tem prioridade 4 também. E depois, na prioridade 5, a gente tem a adição e a subtração. Em caso de empate, a associatividade é da esquerda para a direita, né? Se você tem, então, um empate de prioridade do mesmo operador, a avaliação dele vai ser o que tiver mais à esquerda para, em último, o que tiver mais à direita, certo? Então, tem uns exemplos aqui, ó. Se a gente pode brincar com a IDLE, como eu falei, como uma calculadora, né? Podemos vir aqui fazer, ó, 1 mais 2 dá 3, 4 mais 5 dá 9, 9 dividido por 2, 4,5, 2 elevado ao cubo, 8, o resto de divisão de 12 por 8 é 1, quer dizer, desculpa, a divisão inteira, né? É 1, o resto da divisão 12, porcentagem 8 é 4, e assim por diante. Vocês podem ir brincando à vontade com essa ferramenta. Só um detalhe, né? Aqui, por exemplo, essa operação, só lembrar, né, prioridade, né? Primeiro é avaliado o que tem parênteses. Esse parênteses está mais à esquerda. Então, ele é avaliado primeiro. Então, vai ficar 5 menos 1 dá 4. Depois, ele avalia esse. Só tem esse, é meio. Depois, ele faz 4 elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2, certo? Aqui é a mesma coisa, tem a história da prioridade, né? Primeiro ele avalia o do parênteses, vai fazer 2 mais 1, 3, 3 vezes 3, 9. E aqui, idem. Primeiro ele faz, como não tem parênteses, né? Primeiro ele vai para o operador que tem maior prioridade, que no caso é a divisão. 6 dividido por 2 dá 3, depois faz a soma, 5. Aqui tem mais exemplos, ó. Como eu falei, A igual a 1, A igual a 2 vezes A. Se a gente mostrar na tela, o A é 2. Aqui, repara que legal, eu posso atribuir já fazendo a operação. Ó. Vou atualizar ou criar as variáveis A e B, onde A é 3 vezes A, lembrando que A é 2, então vai ficar 6. E B é A, que é 2 ao quadrado, que é 4. Então, se eu imprimir na tela os dois, vai ficar 6,4. E assim por diante. Podemos trabalhar também com números complexos, lembrando que números complexos são representados por dois floats, a parte real imaginária, e para identificar a parte imaginária, basta usar J ou J maiúsculo. Então, tem várias maneiras que vocês podem escrever. Vocês podem representar 1 mais 2J ou 1 mais 2J vezes 3. Aí, no caso aqui, está fazendo uma operação na parte imaginária. E assim por diante, né? E olha que legal esse último aqui. Nesse último aqui, ele está fazendo realmente a operação a nível de complexo, né? Vai ficar 3J vezes 1 dá 3J e 6J ao quadrado é menos 6. Ok. Além disso, da gente ter visto várias coisas na aula de hoje, o Python também tem algumas funções definidas em bibliotecas embutidas nele, que a gente chama built-in, né? Que são módulos da biblioteca padrão do Python. Tá? Na frente, a gente vai ver, mais para frente no curso, a gente vai ver como criar funções, a nós mesmos criar nossas próprias funções. Mas vamos dar uma olhada nas funções que o Python tem definidas nele. Tem a função min, você passa dois valores e retorna o mínimo entre os dois. O max retorna o máximo. O round, ele aproxima para o inteiro mais próximo. O ABS pega o módulo do número. O char x e o ord x, aqui nesse caso o CHR, que ele faz? Ele retorna o caractere cujo código ASCII é x, certo?
Ou seja, lembra que eu falei para você a tabela ASCII? Tem número, a tabela tem um número e cada número está associado com um símbolo. Então, nesse caso, você dá o símbolo ou caractere e retorna qual o número da tabela que representa esse símbolo. E podemos fazer o contrário. Com Word, você dá um número e ele retorna um código ASCII do caractere X. Lembrando só uma observação aqui, o ABS preserva o tipo da variável X, né? Se a variável X ela é float, você chama ABS, ela retorna o módulo desse cara e mantém ele como float, e se o número é inteiro, tipo -3, chama ABS, ele vai retornar 3, mantendo o tipo como inteiro também. Aqui está um exemplo, ó, vocês podem testar na IDLE, né? O max entre 1.3, 4.1 e 4.1, o ABS de -2.3 a 2.3, o round de 2.3 a 2. Aí o CHR de 116, aqui eu coloquei a tabela ASCII. Se vocês vierem no 116, está aqui, é a letra T minúscula, certo? Realmente deu T. E podemos fazer o contrário, eu quero o número da tabela cujo símbolo é H minúsculo. Se vocês vierem aqui na tabela, H minúsculo é 104, certo? Aí vem uma parte muito interessante, né? Eu já falei das bibliotecas embutidas, mas temos também, a gente consegue importar outros módulos de outras bibliotecas para complementar a biblioteca padrão. Uma delas, bastante útil para a gente, será o módulo matemático, é o Math. No módulo Math, por exemplo, tem definições como a função seno, cosseno, outras funções científicas e constantes importantes, tipo o π. Então vamos ver como importar um módulo em geral. Para a gente importar um módulo de uma outra biblioteca, basta usar o comando import. Então você pode, então, na forma geral, você pode importar um módulo, da comando import e o nome do módulo, ou então você pode importar apenas algumas funções desse módulo. E para isso você tem que dar from módulo import o nome das funções que você quer importar desse módulo. Ou se você quiser importar todo o módulo, você dá from módulo import estrela. Então ele vai importar todas as funções desse módulo. Mas qual que é a diferença entre import módulo e from módulo import estrela? Tem uma diferença sutil, mas importante. Como eu falei, quando você dá from, por exemplo, eu quero importar todas as funções do módulo matemático. From math import estrela. Ok, importei todos. Mas se você quiser só importar a função seno, from math import sim, que é como escreve a função seno em módulo na biblioteca matemática. Ou podemos dar simplesmente import math. Repara que esse import math e esse primeiro aqui tem o mesmo efeito, mas a diferença dos dois é o seguinte. Quando você dá um import math, para você acessar as funções, você tem que preceder as funções com o comando math ponto. Então, por exemplo, se eu chamo import math, que era acessar a função seno, eu tenho que dar math.sim. Já com essa fórmula, não preciso preceder o seno, né? Com math ponto, basta dar sim. Então tá. Particularmente, eu prefiro dar o import math porque é muito bom saber da onde está vindo a função, tá? Isso deixa mais claro para quando você for programar e alguém pegar seu código e saber da onde definiu aquela função que você usou no seu programa. Agora, se você tiver preguiça de escrever math ponto em qualquer comando que der, você dá simplesmente essa primeira opção aqui, from math import estrela. Então, algumas funções aqui, a biblioteca math é vasta, tem vários comandos, eu vou mostrar algum para vocês. Temos, por exemplo, math.cux, ele arredonda para o inteiro, na direção do mais infinito. FABS tem o mesmo efeito do ABS, só que ele retorna o valor absoluto em float, por isso tem esse F. O floor arredonda para o inteiro na direção do menos infinito, ou seja, para o menor inteiro. O math fmod xy, o resto de divisão de x por y em float.
O GCD é o MDC entre x e y. O trunc x, ele pega a parte inteira. E temos duas constantes aqui. O π, né? Basta da math π, é a constante matemática π. E o número de Neper é o e, basta da math.e. Temos também exponencial de um número x. O log natural, ou seja, o ln de x é log de x, tá? Se você quiser um log de x em alguma base específica, basta dar log xy. Log na base 10 é log 10 de x. Math.pol xy tem o mesmo efeito que x é estrela y. E se você quiser a raiz quadrada de x, é dar um sqrt de x, tá bom? Temos as funções trigonométricas também, o seno, o arco seno, o cosseno, arco cosseno, tangente de x e o arco tangente. Lembrando que as funções trigonométricas sempre vão ser em radianos. Temos também algumas funções interessantes, né? Se você chama hipótese xy, ele vai calcular a hipotenusa entre os dois números, simplesmente vai fazer isso, ó. A tradução desse comando é sqrt de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Se você quiser converter radianos para graus, basta dar o comando degrees. E se você quiser fazer o contrário, converter de graus para radianos, basta dar o comando radians, ok? Primeiro exemplo, então, usando a biblioteca matemática, eu quero calcular os dois catetos de um triângulo retângulo, dado um ângulo alfa em graus e a hipotenusa, certo? A solução, então, aqui vai ser o seguinte, todo mundo está cansado de saber que a gente vai ter que usar o cosseno e o seno do ângulo alfa, ok? Então tá aqui, ó, um exemplo. Eu vou importar a biblioteca math. Se eu chamei dessa forma, lembrando, qualquer comando da biblioteca math tem que ser precedido por math ponto. Aí eu vou pedir para o usuário entrar com o valor da hipotenusa e vou converter para float e vou armazenar na variável hipotenusa. A mesma coisa para o ângulo alfa, né, que está em graus, lembrando, hein? Vou pedir para ele entrar com alfa, vou converter para float e armazenar em alfa. Aqui vou converter o alfa para radianos com o comando radians. Então tem que dar math.radians alfa. Convertir para radianos. E agora o lado oposto, basta multiplicar a hipotenusa pelo seno do ângulo já convertido para radianos, que eu chamei de ang-rad. E o lado adjacente é a hipotenusa vezes cosseno, basta também usar o cosseno da biblioteca math. E depois eu imprimir o lado oposto, usando duas casas depois da vírgula, tanto o lado oposto como o lado adjacente com duas casas depois da vírgula. Para isso eu vou usar aquela formatação que a gente acabou de falar, certo? Então, se vocês vierem aqui, tá aqui no meu código, né? Carreguei, ó, repare que o import deu um highlight rosa, né? Para falar que eu estou importando um módulo novo agora. Entrar com a hipotenusa, 5, vou entrar com 45 graus e tá aí o lado oposto. E o adjacente com duas casas decimais, certo? Podemos também criar números aleatórios, né, com outro módulo, o módulo random. De novo, precisamos carregar um módulo, import random, e aí eu vou chamar z igual random.random. Nesse caso, ele vai criar um número, um float entre um intervalo de 0 fechado a 1 aberto, certo? Se você quiser generalizar para qualquer intervalo, basta fazer essa transformação, né, de intervalos, né? Z início mais fim menos início vezes random. Então ele vai gerar qualquer número no intervalo que vai do início ao fim, tá? Então exemplos aqui, ó. Se a gente dá um print random, é imprimir um número entre 0 e 1. Print random vezes 10 é imprimir um número entre 0 e 10. Se eu quiser um número aleatório entre um intervalo de 8 a 9, de novo, basta seguir essa última fórmula aqui. Então, print 8 mais random, vai imprimir um número entre 8 e 9. Se eu quiser um número entre 30 e 90, eu usar aquela forma de novo, né? Colocar o início, mais random vezes fim menos início, né? 90 menos 30, 60. E se você quiser criar um número aleatório inteiro no intervalo entre 7 e 14, basta dar o comando randint. E aqui notem que eu já estou criando esse número aleatório, número inteiro aleatório no intervalo de 7 e 14,
e já atribuindo ao valor variável x, tá? Vamos fazer todos aqui. Então tá aí, ó. O primeiro aleatório que eu criei é esse, 0,78. Depois o número aleatório entre 0 e 10. Depois o número aleatório entre 8 e 9. Depois o número aleatório entre 30 e 90. E finalmente o número aleatório que eu armazenei na variável x entre 7 e 14. Né? O número inteiro aleatório desse intervalo. Ok. Além disso, temos os operadores relacionais que vão ser muito importantes para a gente quando a gente estiver trabalhando com desvios condicionais. Né? Então, quando você faz um operador relacional, o que você espera de resposta de uma operação envolvendo um operador relacional? O que você espera de resposta é um valor lógico. Ou é true ou é false. Né? Então, a gente tem agora igual, igual. Note que agora, para não confundir o igual de operador de atribuição com um de comparação, quando você estiver fazendo uma comparação, você usa igual, igual. E a prioridade de todos os operadores relacionais é 6. Tá? 6. Lembrando então que os operadores aritméticos, por exemplo, têm maior prioridade do que os operadores relacionais. Então temos igual, maior, menor igual ou diferente. Tá? A prioridade inferior aos operadores aritméticos, como eu falei, e a associatividade é da esquerda para a direita. Então, se empatarem os operadores relacionais, a avaliação é feita da esquerda para a direita desses operadores. Além disso, temos os conectivos lógicos também, né? Que, de novo, eles sempre vão retornar também true ou false. Então, por exemplo, temos o operador não, que você quiser negar uma expressão, basta usar o not, tem prioridade 7. O e com and, prioridade 8. E o ou or, tem prioridade 9. E eles sempre vão obedecer, apesar deles terem a prioridade inferior aos operadores relacionais que eu acabei de falar, de desigualdade e igualdade, eles, além disso, eles obedecem a tabela verdade associada a cada um dos conectivos. Então, só para relembrar quem não lembra, a tabela verdade para o operador e ou and. Né? Por exemplo, se chover e relampejar, eu fico em casa. Quando eu fico em casa? Quando essas duas condições forem verdadeiras. Né? Quando chover e relampejar. Certo? Então, está a operação aqui. Ó. Então, se você tem duas afirmações, né, duas condições que eu chamei de P e Q, quando eu fico em casa, né? Quando as duas forem verdade, então verdade e verdade dá verdade, verdade e falso dá falso, falso e verdade é falso, e falso é falso para essa tabela verdade do operador E. Temos o caso também do operador OU, né? A tabela verdade desse operador. Então, exemplo. Se acabar o café ou acabar o açúcar, irei ao mercado. Quando eu irei ao mercado? Quando uma ou outra for verdade. Né? Então, de novo, temos duas afirmações. AP, acabou o café e aqui acabou o açúcar. Como seria a tabela verdade para o operador OU? Verdade ou verdade da verdade, verdade ou falso da verdade, falso ou verdade é verdade, falso ou falso da falso. Ou seja, a única maneira de acontecer falso é quando as duas condições forem falsas. Então, exemplos, né? Quando você comparar 1 igual a 1, verdade. 1 igual a 2, falso. 1 igual a 1 ou 1 igual a 2, então, de novo, como não tem parênteses aqui, qual que é a prioridade? É fazer as comparações, né? 1 igual a 1, verdade. Depois você vem para cá. 1 igual a 2, falso. Então, ficou verdade e falso. Verdade ou falso da verdade. A mesma coisa aqui, prioridade para comparação. 1 igual a 1, verdade. 1 igual a 2, falso. Verdade e falso pela tabela verdade do E dá falso. E aí tem mais exemplos aqui. Ó. 1 menor do que 2, 1 menor do que 2, verdade. 2 é menor do que 3, verdade. Verdade e verdade da verdade. Aqui a gente tem um not e essa desigualdade, essa operador de desigualdade, 1 é menor do que 2, verdade. Só que a gente vai
negar essa desigualdade, certo? Então, lembrando da prioridade, né? 1 é menor do que 2, verdade, e negar uma verdade é falso. Vamos ver esse aqui é interessante. Então, vamos ver a prioridade primeiro. Primeiro, desigualdade, 1 menor do que 2, verdade, e 2 é menor do que 3, verdade. Depois, o que ele faz? Ele vai fazer o conectivo lógico E. Verdade, verdade, dá verdade. Negar a verdade, dá falso. Aqui já é diferente, né? Porque eu tenho o parênteses. O parênteses é a maior prioridade de todas. Então, a gente tem que fazer primeiro o que está dentro dele. Então, vai ser 1 menor do que 2, verdade. 2 menor do que 3, verdade. Verdade ou verdade é verdade. Negar a verdade é falso. Beleza. Qualquer valor não... Outra coisa também, uma consideração importante, é que qualquer valor não nulo é visto como true, enquanto que o zero é visto como falso. Eu já comentei isso. Quando você está fazendo, então, usando os conectivos, esses operadores, com o operador, com os conectivos, e estiver usando um número para usar os booleanos, ele tem uma certa regra, né? Então, por exemplo, o operador OR ou retorna o primeiro operando só se ele for true, caso contrário, retorna o segundo. E o operador AND ou E retorna o primeiro operando se ele for false, caso contrário, retorna o segundo. Para ficar claro, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho 0 ou 100, não, ou seja, eu tenho falso ou verdade. Da verdade. Então, ele retorna o primeiro se o primeiro não for falso, mas o primeiro é falso, então ele vai retornar o segundo valor, que é 100. Falso ou 100, ou seja, falso ou verdade, da verdade. Como o primeiro é falso, ele retorna o segundo valor, que é 100. ABC, que é uma string, que é diferente de zero, então é true, ou 1, que também é diferente de zero, é true. Verdade ou verdade. Aí, nesse caso, quando os dois forem verdades, ele retorna o primeiro valor verdadeiro, que é ABC. Aqui no caso do E, é o contrário, né? Ele retorna falso se o falso é o primeiro e, caso contrário, ele retorna o segundo valor. Então, eu tenho aqui 1 que é diferente de 0, é verdade, e verdade, que 2 é diferente de 0, também é verdade. Verdade, verdade da verdade. Mas o primeiro, então, ele retorna o segundo valor, que é o 2. Aqui, ó, falso e verdade. Dá falso. Como o primeiro valor é falso, ele retorna o primeiro, que é 0. Falso e 3, ou seja, falso e verdade. Dá falso, então ele retorna o primeiro valor, já que o primeiro valor é falso. Aqui temos que ver o que? Aqui temos uma lista de prioridades também. 1 e 2 ou 3. Então, primeiro, quem tem maior prioridade? O E ou O? Na verdade, é o AND, né? Então, primeiro é fazer 1 e 2, ou seja, verdade e verdade, da verdade. Então, nesse caso, ele retorna o segundo valor, que é o 2. Então, beleza. Então, a resposta de 1 e 2 é 2. Depois vai fazer 2 ou 3. Verdade ou verdade? Da verdade. Mas o primeiro é verdade, então ele retorna o valor 2, certo? A mesma coisa aqui, ó. Vamos ver a prioridade. A primeira prioridade é negar, certo? Se a gente nega o 1, dá falso. Depois, o que ele vai fazer? A segunda prioridade, então primeiro ele negou esse cara, deu falso. Depois ele vem para esse cara aqui, o E. Verdade, verdade, da verdade. Então ele retorna o 3. Depois, falso ou verdade, da verdade. Então, como o primeiro é falso, então ele tem que retornar o segundo valor, que é o verdadeiro. Então ele retorna 3. Tá? É chato essas regras, mas depois que você pega a manha, você consegue entender elas de uma forma melhor. Isso aqui é muito útil, né, para quando a resposta você quer reaproveitar o valor numérico dessa operação relacional. Então, por isso que existem essas regras. Tá?
Outras operações também que são interessantes, né, é as operações que já fazem atribuição, que é, por exemplo, representado pelo símbolo mais igual, menos igual, vezes igual, barra igual, estrela igual, barra igual, porcentagem igual. Então, por exemplo, o que significa a operação A mais igual a B? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa de eu fazer A igual a A mais B. Ou seja, eu somo A com B e atribuo a A. Ou seja, sempre o cara que estiver na esquerda, eu vou fazer operação com ele e atualizar ele, certo? E é a mesma coisa aqui, ó. A igual a A menos igual a B. É a mesma coisa eu fazer A menos B e atribuir o resultado dessa operação de A menos B à variável A. E isso vale para todas, ó. Por exemplo, aqui, ó. Como é que é A estrela B? É a mesma coisa eu fazer A elevado a B, fazer essa conta e atribuir o valor à variável A, certo? Aqui tem um exemplo, ó. Aqui nesse caso eu criei A igual a 3, B igual a 2. B estrela igual a A. Então quem vai ser atualizado é quem está na esquerda, é o B. Então eu vou elevar o B, quer dizer, multiplicar. Eu vou multiplicar o B vezes A e atualizar o B. Então vai ficar 2 vezes 3 dá 6 e vou atualizar o B. Então se eu imprimir o B vai dar 6. E também é muito útil para eu fazer fazer incrementar o valor de uma variável ou fazer um decréscimo de um valor a uma variável. Nesse caso aqui, eu estou tô tirando da variável uma unidade. Então vai ficar A menos igual a 1. É a mesma coisa que a gente pegar então o valor de A, que é 3, e subtrair 1 e atualizar a variável A. Então vai ficar 3 menos 1 dá 2 e vou atualizar a variável A, passa a valer 2. Certo? Então, com isso, eu termino essa longa aula de hoje, mas foi necessária para a gente ter essa visão geral e nosso primeiro contato com Python. Até a próxima aula, pessoal.